Então, vamos, nesse momento, relaxar o nosso corpo físico e vamos sintonizar com o mundo dos espíritos, principalmente com o Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos oriente, que nos auxilie para mais um encontro de hoje. Que possamos, nesse momento, pedir ao nosso protetor espiritual que nos envolva com todo o auxílio, com todo o equilíbrio, para que a nossa aula hoje, que vamos falar sobre a lei do trabalho, possa ser de muita transparência, que possamos entender essa lei, a lei do trabalho. E eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender mais um pouquinho, porque é através do conhecimento que a gente vai se fortificando, vai se fortalecendo. Por isso, eu agradeço ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual que vem nos acompanhando nessa magnífica aula que vamos iniciar agora. Que assim seja, graças a Deus. Edu, pode ler para nós, então, por favor, o primeiro e segundo parágrafo. Capítulo 3. Lei do trabalho. Necessidade do trabalho. O trabalho é uma lei natural. Deus colocou tudo à nossa volta. Por exemplo, colocou peixes nos mares para nos alimentar. Só não colocou em nossas mãos. Por isso temos que aprender usando a inteligência que ele nos deu. O aprender estimula a nossa inteligência. Se nascemos ignorantes, é o conhecimento que irá nos levar à perfeição. Então, vamos trabalhar. Boa noite. Tudo na Pois então, natureza trabalha. Desculpa. até aí, tá? Obrigada, Edu. Gente, então é assim, como já está dizendo ali, o trabalho é uma lei natural. Então, ele é uma necessidade do homem. Sem ele, a gente não pode comprar as nossas coisas, a gente não pode comprar o alimento. Então, a gente necessita do trabalho. E aí, eu fui ver aqui a questão 674 do Livro dos Espíritos, que diz, né? A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Aí os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, é aquela coisa, né? Quanto mais a gente ganha, né, no nosso trabalho, conforme seu salário vai aumentando, aí você inventa mais coisas para comprar. Você quer mais conforto na sua casa, você quer mais um carro novo, você quer mais uma viagem aquele ano. Então, é tudo isso. E aí eu fui ler lá naquele livro que eu tenho do Rodolfo Caligares, das Leis Morais, que ficou muito legal. Ele fala assim, ó: o trabalho é uma lei da natureza, a que ninguém se pode esquivar, sem prejudicar-se, pois é dele que o homem desenvolve sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades. Por quê? Para você trabalhar, a função que você vai, você tem que saber aquela função. Por isso que existem, né, o engenheiro, o médico, o advogado. Então, cada um estudou para ter a função, certo? Quem não consiga uma ocupação condizente com o que desejaria, deve, para não ser infeliz, adaptar-se ao trabalho que lhe dá, esforçando-se por fazê-lo cada vez melhor, mesmo que seja extremamente fácil. Porque, às vezes, dependendo da necessidade, se você está desempregado ou você não consegue estar na sua posição, naquele trabalho que você se formou, naquela função que você se formou, mas faça com carinho, faça com amor, né? O que você está fazendo, mesmo que não seja aquilo que você queria. A atitude daquele modesto como aquela, porque ele fala assim, ele conta uma historinha, como a atitude daquele modesto operário cujo serviço era quebrar pedras, que, interrogado sobre o que fazia, ele respondeu com entusiasmo: estou ajudando a construir uma catedral. Quer dizer, o trabalho dele era só quebrar pedra, né? Uma coisa que muita gente achava aquilo inútil, que não dão valor. Aí, quando perguntaram, ele falou: não, estou ajudando a construir uma catedral. E ele estava mesmo, né? Importa igualmente se adquira a convicção de que, embora apenas alguns poucos possam ser professores,
médicos, engenheiros, advogados ou administradores, todos indistintamente, ou que desenvolvam um trabalho prestativo, estão dando o melhor de si, concorrendo assim para o progresso e o bem-estar social que lhes compete. Então, quer dizer, cada um dentro da sua função, no todo, ajuda o desenvolvimento, né, ajuda o desenvolvimento do seu país, do seu planeta, da sua comunidade, então ajuda a todos. E só para fechar, uma frase que eu achei muito legal. Em verdade, porém, a lei de trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário, quando Deus nos favorece de maneira que possamos alimentar-nos sem verter o suor do próprio rosto, evidentemente, não é para que nos entreguemos à busca do prazer, né? Mas para que movimentemos na prática do bem os talentos que nos haja confiado. Isso constitui uma forma de trabalho que engrandece e inobrando a rica daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Então, tudo que a gente aprende em cada encarnação, porque a inteligência está no espírito. Então, cada encarnação que você tem, você vai aprendendo cada vez mais. Tem umas que você não consegue se formar na profissão que você queria, de repente você não veio para se formar em nada mesmo, você veio para fazer aquele trabalho braçal, por tudo que a gente tem que passar. Mas o trabalho, ele é importante para todos nós. Agora eu passo a palavra para a dona Laila. Edu, lê para a gente esses dois últimos, né? Os dois últimos parágrafos desse item, necessidade do trabalho, por favor. Tudo na natureza é trabalho. O elefante caminha para procurar comida. Seu instinto faz ir ao encontro dos melhores pastos. O leão tem que aprender a caçar. Se não fizer direito, ele passará fome. Todos devemos trabalhar, ou encarnado ou em espírito, fazendo com que o fruto do nosso esforço seja bom para o desenvolvimento da humanidade. Exatamente isso. E aí, no encerramento desse tópico aí sobre necessidade do trabalho, são citados animais, né? Então, eles buscam o alimento através do instinto, né? E nós temos o instinto e a inteligência. E os animais possuem só o instinto, que o instinto leva à sobrevivência. Aí fiquei pensando, o nosso instinto podia levar a gente para aqueles mercados que tem umas ofertas, né? Eu acho que seria legal pra caramba isso daí, viu? Deixa eu ler a pergunta 677 aqui do Livro dos Espíritos, que está falando sobre essa questão aí dos animais, tá? Então, vamos lá. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem um duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Olha que interessante. Que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado do seu trabalho imediato. Achei bem interessante essa daí que está falando dos animais, sabe? Então, assim, trabalhando, nós estamos sempre em movimento. E o movimento, ele leva à evolução do espírito e da humanidade também. Porque sem o movimento, sem as pessoas se movimentarem, a gente estaciona. E não existe isso. A evolução é uma lei que rege o universo. Então, todo o trabalho, gente, é importante. Todo.
desde os catadores de recicláveis, os motoboys, gente, eu coloquei os motoboys aqui, sabe por quê? Porque nós temos, assim, uma gratidão, uma dívida de gratidão muito grande com eles. Eles não pararam durante essa pandemia inteira. Eles fizeram o Brasil, vamos falando do Brasil, vamos fazer uma coisa bem territorial. Eles fizeram o Brasil andar. Porque se não fosse, eles foram assim, importantíssimos na entrega dos alimentos, um remédio passe. Eles ficaram na linha de frente, gente. Além do perigo que é, né, todo o perigo da questão das rodovias, né, dos acidentes de trânsito que existem, né, eles se mantiveram ali, firmes e fortes, e para quê? Para nos beneficiar. As operadoras de caixa também, gente. Olha, eu coloquei só assim, são assim atributos de pessoas que ficaram na linha de frente, que a gente fala muito dos médicos, dos enfermeiros, mas eles também não pararam. Então, os mercados não pararam. Por quê? Porque eles precisavam suprir as nossas necessidades. Então, por mais que tivessem medo, eles iam trabalhar porque tinha essa necessidade de servir a gente, né? Os açougueiros, os padeiros, os cientistas. A gente pouco fala deles. Somente dos cientistas. A gente só lembra do cientista quando precisa descobrir alguma coisa. E o restante né, no decorrer da vida, a gente não lembra dos cientistas. E quão eles são importantes. Nesse momento, eles estão sendo assim, meio que primordial, né? Precisamos tanto deles. E os espíritos desencarnados? Continuam trabalhando da mesma forma, graças a Deus, ajudando a manter o nosso equilíbrio. Gente, pensa que eles estão trabalhando dobrado esses dias, durante essa pandemia toda, para manter todos esses profissionais de linhas de frente equilibrados. E além de receber os irmãos, né, que desencarnaram aí com Covid também, que é uma situação bem, bem delicada, e eles que estão trabalhando, que estão recebendo esses espíritos, né, que desencarnaram, que estão procurando manter ali, ajudar a recuperar o equilíbrio deles, ajudando a recuperar o equilíbrio da família. Então, assim, o trabalho, ele é uma necessidade de evolução nossa, e como é importante, como é primordial, independente da tarefa que é feita. E é isso, passando para Sônia. Bem, muito bacana a lei do trabalho, né? É bastante abrangente, a gente tem sempre, assim, muito que comentar, igual a Laila comentou agora, sobre as diversas pessoas que estão se expondo, né, digamos assim, para nos proporcionar alimento, saúde, e com certeza os bons espíritos estão cuidando deles, os bons espíritos estão cuidando de nós, né? E eu vou então pedir para o Eduardo ler o próximo parágrafo. Começa o repouso. Por favor, Edu. Lembre-se do trabalho, repouso. O repouso, descanso, é uma necessidade, portanto é uma lei natural. O corpo cansado depois do trabalho precisa descansar para se recuperar, ter de volta as forças. Bem, aí nesse item, a gente parte do princípio que nós somos espíritos que estamos temporariamente em um corpo físico, né, aqui no planeta Terra. E o espírito, ele está 24 horas no ar, digamos assim, porque quando a gente está encarnado, estamos aqui agindo, né, dentro dessa ação. Quando estamos dormindo, nós saímos do corpo, e só que assim, esse corpo que a gente habita, ele precisa do repouso,
né? Porque é necessário reparar as forças do corpo, né? Tem lá na questão 682 do Livro dos Espíritos que os Espíritos nos falam que o repouso serve para reparar as forças do corpo, né? E o repouso, ele também dá liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria, justamente por nós sermos espíritos inteligentes, né? E a gente precisa desse repouso para estar assim elevando, tendo assim uma condição melhor de raciocínio, utilizando a nossa inteligência em prol do trabalho. Bem, aqui nessa questão 682, então a gente vale muito a pena a gente estar frisando isso, que a nossa verdadeira natureza é que nós somos um espírito ocupando temporariamente um corpo físico e que durante a nossa ação no corpo físico, ela vai estar ali durando aquele período, digamos, 8 horas, 12 horas, e depois precisa desse repouso para depois a gente estar retornando para o corpo e o corpo está em condição de estar novamente agindo aqui na nossa vida, né? Inclusive, tem uma pesquisa feita pelo IBGE que uma pessoa de mais ou menos 72 anos, ela passa aproximadamente 23 anos dormindo, tá? E esses 23 anos é o período que a gente passa fora do nosso corpo. Então, na vida física mesmo, a gente passa aí a diferença, que seria mais ou menos 50 anos, né? Realmente agindo aqui no planeta, utilizando esse corpo para a nossa evolução. E que os outros 23 anos a gente passa, a gente não lembra, mas provavelmente adquirindo, né, algum conhecimento, recebendo ali algum auxílio, algum conselho, dependendo do tipo de vida que a gente leva aqui na Terra, né? Então, o repouso é necessário porque ele preserva o corpo, porque nós precisamos desse corpo para estar agindo aqui no planeta. E é isso. E eu vou agora estar passando para a Marilene. Vamos lá, Marilene? Vamos lá, então. Lúcia, lendo? É o próximo parágrafo, certo? Isso. E o quanto devemos trabalhar? Até quando pudermos aguentar. Mas aquele que obriga outras pessoas a trabalharem além de suas forças está fazendo muito mal e não está seguindo as leis de Deus. Isso mesmo, né? Então, aqui é o seguinte, ó. A gente... Espera só um minutinho. Como já foi dito aqui, o trabalho é uma necessidade nossa, né? Então, nós temos o trabalho físico e temos o trabalho mental. Então, cada um de nós está em uma área. Então, muitas vezes, nós estamos com o corpo esgotado, mas a nossa mente está boa. Outras vezes, nós não estamos com o corpo tão esgotado, mas a nossa mente está cansada. Então, nós temos que pôr na cabeça o seguinte: nós entendemos qual é o nosso limite e o que nós estamos trabalhando, no que nós estamos empregando o nosso tempo. Então, nós saímos, na maioria de nós, homens, mulheres, no trabalho para trazer o sustento para dentro de casa, né? A maioria das vezes. Então, em alguns de nós exagera, acaba estragando a saúde para ter alguma coisa que não precisaria, mas, ao mesmo tempo, quando se fala qual o limite do trabalho, até onde nós temos que ir, nós vamos colocar
na data de hoje, no momento que a gente vive. Quantos médicos não conseguem nem voltar para casa porque não conseguem atender todo mundo que precisa? Então, nós temos que entender que o trabalho, a gente tem que estar onde a gente está sendo útil, onde a gente está sendo necessário, né? Então, o trabalho não é ganhar dinheiro, e nem é tempo, a gente não se mede o trabalho, a nossa ocupação, o fazer bem pelo tempo. Tem uma parábola de Jesus que chama os trabalhadores de última hora, em que o rei está coletando os trabalhadores para colher a vinha, e ele está oferecendo, chamava denário, né, uma moeda para os caras pegar de manhã e largar à noite. Então, ele vai arrecadando as pessoas. Um chega às 6 horas da manhã e vai até 7 da noite, outro chega às 11, e ele dá no final do dia, quase faltando 1 hora para terminar, chegou um cara, e ele contratou. O cara trabalhou, aí ele foi lá e pagou, todo mundo igual, um denário que era o certinho para eles poderem se alimentar, para que seria o salário mínimo, né? Vamos dizer assim. Aí os caras começaram a achar ruim, mas por que, senhor? Nós trabalhamos o dia inteiro, e você deu o mesmo tanto que você deu para ele que trabalhou 1 hora? Aí o cara fala, por que eu não posso fazer isso? Aí ele explica por quê. Não é o cara, tem que ver por que o cara chegou à última hora. Se ele não teve a oportunidade de trabalhar, se ele ficou lá de forma... Ou se, como nós vemos muitas vezes, as pessoas que querem trabalhar, mas não têm um emprego. Então, nós temos que ter essa lição, nós temos que ter essa visão, que nós precisamos de nos esforçar onde a gente está sendo útil hoje, nos dias de hoje. Muitas vezes, muitos de nós estamos esgotados mentalmente, a maioria de nós está esgotado assim, mentalmente. Então, a gente precisa muitas vezes parar, elevar o nosso pensamento, escutar uma música, né, para que a nossa mente descanse. E se nós somos os patrões, como está dizendo aqui no segundo parágrafo, né? Se Deus colocou sobre o nosso comando irmãos, né? Que nós somos, subordinado a nós não vamos fazer ler para eles que nós não faríamos. Aquilo que nós faríamos para nós é aquilo que a gente vai fazer para eles. Os limites de trabalho tem que ser respeitado para todo mundo, né? Isso aí, graças a Deus. Próximo, que não sei quem é. Sou eu. Edu, agora o último parágrafo. Há trabalho para todos. Exemplos. O cego pode atender ao telefone. O surdo pode montar aparelhos. O aleijado pode mexer com o computador. Todos devem trabalhar, não importando a idade. Crianças estudando, arrumando sua cama, lavando a louça e fazendo pequenas coisas. O adulto e o idoso respeitando suas limitações. Bom, aqui logo no começo já se pergunta, né? Há trabalho para todos? Com certeza, né? Como todas vocês já falaram aí no começo, na importância do trabalho, e com certeza tem trabalho para todo mundo. É só realmente a gente querer fazer parte desse mundo aí, porque nesse mundo de Deus, como eu tenho falado para muitas pessoas, existe trabalho para todo mundo. As pessoas precisam só querer. E às vezes também não é só o querer, não é só a vontade, mas também fazer de boa vontade, de realmente fazer o trabalho com amor, né? Pode ser um trabalho de caridade, pode ser um trabalho informal ou formal, pode ser cuidar de uma pessoa, não importa, mas é um trabalho. Faça com amor, faça com dedicação, né? Aqui também ele está citando aqui no último parágrafo sobre as pessoas que têm uma deficiência física. Olha que interessante, até as pessoas que têm alguma deficiência física conseguem também o trabalho. E quantas pessoas a gente não vê hoje que tem esse probleminha, que tem essa dificuldade física, mas tem o quê? A vontade. Ele vai lá, eu quero trabalhar. Eu tenho esse defeitinho aqui, esse probleminha aqui, mas eu estou disposto a trabalhar. E consegue. Quantos jovens a gente não vê aí que está realmente se esforçando para trabalhar? Não é mesmo? Hoje,
Infelizmente, hoje, a situação, assim, para o jovem está um pouco mais complicado. Quando eu li essa última frase aqui, eu lembrei, né, aqui o exemplo vivo, Josi, comecei o trabalho com 14 anos dentro de uma empresa imensa de montagem de carros, né, de peças para carro. E eu tinha 14 anos, ainda estava terminando o ensino médio, né? Ia trabalhar das 7 às 5, chegava correndo, tomava meu cafezinho e ia para a escola, né? Eu entrava na escola às 7 horas da noite e saía às 10h30 da noite. Olha só, gente, não sei quantos anos atrás, que eu não vou nem lembrar. Mas desde então eu não parei, né? E tô aqui, né, trabalhando, né, fazendo tudo o que eu gosto, né? E lá com 14 anos, eu já fazia algumas coisas em casa, ajudava meu pai, ajudava minha mãe, né, na rotina de casa, mas eu queria muito trabalhar. Eu queria muito trabalhar para ter o meu dinheirinho, para fazer minhas coisas e também continuar ajudando em casa, né? E aí, a partir daí, eu fui começar a dar o valor, né? Principalmente no dinheiro, porque o dinheiro também faz parte do nosso trabalho, né? Físico, do nosso profissionalismo, que a gente precisa do dinheiro para estar comprando as coisas, para estar ajudando dentro de casa, na alimentação, numa roupa. Mas tomar o cuidado, porque o trabalho ele é importante sim para a gente, justamente para a gente ter responsabilidade, para a gente aprender a dar valor no trabalho, no dinheiro, porque o dinheiro também é uma coisa que a gente precisa dar valor nele, no sentido de comprar alguma coisa, de ajudar dentro de casa, a alimentação, tomar cuidado. Porque quando a gente coloca isso daí com orgulho, egoísmo, a profissão, o próprio dinheiro, aí a coisa desanda, né? Então, assim, o que nós estamos aqui hoje falando sobre a lei do trabalho, que é muito importante, é importantíssimo, porque nós não paramos de trabalhar, nem aqui nesse mundo material e muito menos no mundo espiritual. Porque tudo que a gente agrega com o nosso trabalho, com o nosso esforço, independente do que a gente vai fazer, independente do que a gente escolher para a nossa vida, fazer com amor, fazer com dedicação. Eu até lembrei da historinha que a gente já contou tanto, até aí na infância espírita também, da formiguinha lá que leva lá, ela trabalha no verão todinho, né? Leva lá a comidinha dela, bonitinho, e olha que coisa mais linda, uma coisinha tão pequenininha, fazendo um esforço, né? É um trabalho. E a gente pensa assim, é uma coisinha pequenininha, e nós, né? E ela tá lá, tá se esforçando, porque está começando ali o princípio, né? É o princípio das coisas, começa nas pequenas coisas. Então, assim, então a gente tem que pensar muito no trabalho, realmente com responsabilidade. Porque tudo o que fazemos, estudar, trabalhar, formar informalmente, ajudar um ser humano, ajudar um animal, cuidar de qualquer coisinha, é trabalho. E não esquecemos disso, faz parte da lei natural, da lei do Criador. A gente jamais vai parar de trabalhar. Então, vamos dar realmente valor ao que a gente sabe fazer, que é trabalhar. Porque é trabalhando que a gente vai mudando, é trabalhando que a gente vai se melhorando. E é trabalhando que a gente vai chegar lá onde a gente tem que chegar, a ser uma estrela linda, maravilhosa, nessa imensidão que é o nosso universo. Com fé em Deus, a gente chega lá. Juntos chegaremos lá. E é isso, meninas. Muito bom. E aí, nosso Nossa leitor aí prece. oficial, Eduardo, quer comentar alguma coisa, Eduardo? Eu, eu não sei se tem exatamente a acrescentar, mas achei interessante esse último parágrafo, que ele fala que todo mundo deve trabalhar, não importando a idade, a condição, né? Porque tipo, muitas vezes a gente meio que auto cria um monte de limitação, né? Tipo, arruma muita desculpa para não fazer as coisas. Fala que depende de alguma coisa externa ou acaba adiando as coisas, mas na verdade a gente sempre tem as condições para fazer o que precisa. É, E exatamente isso. até, mas é verdade, e eu acho isso legal você ter que ensinar as crianças já desde pequena. E uma coisa que eu admiro muito na minha na Flávia, a Isabela está com 7 e o Gabriel tem 5. E eles agora, todos os dias, eles acordam, antes deles descerem, eles já têm que deixar as camas arrumadas.
Eles já, a hora que levanta, já tem que, antes de descer para tomar o café, já tem que deixar as camas arrumadas. Muito legal mesmo. Legal, muito A bom. gente ensina na Sim, infância mesmo, né, Josi? Quantas vezes já abordamos essa lei do trabalho e a gente fala de lei do trabalho com criança a partir de 4 anos. Exatamente. Então, o que a criança pode fazer? Guardar os brinquedos, deixar o quarto em ordem. Tudo isso daí é de acordo com o grau de entendimento, né? Assim, com a sua Deles, exato. capacidade física também, né? Sim. E vamos evoluindo aí as coisas. Eu lembro que eu morava num lugar que era muito simples, né? Uma rua que era muito simples. Então tinha muitas mães solteiras que elas saíam para trabalhar assim muito cedo e deixavam os filhos. Então deixava assim o mais velho cuidando e mais velho entre aspas, né? A gente geralmente era uma criança de 7, 8 anos cuidando de mais duas menores. Sim. Então aquela ó, criança tinha que fazer comida, elas tinham que limpar a casa, né? É até um pouco, puxa vida, né? Hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente até passa um pouco a mão na cabeça das crianças. Por exemplo, eu com 9 antigamente, anos, como a Josi disse, ela começou a trabalhar com 14 anos. Hoje em dia, Não já não tem trabalha. mais essa, não né? pode, Não tá mais, não não pode, pode. né? Tem Não, lei não agora que não pode. pode mais. E eu com 9 anos, na casa da minha irmã mais nova de 6 anos, e ai de mim se a minha mãe chegasse em casa à noite e não tivesse a casa arrumada e comida pronta. Nossa. Sabe? Eu tinha que estar... E nisso, aí meus outros irmãos foram todos trabalhar, porque tinha que ajudar, né? Que nós não tínhamos o pai. Aí eu fui aos meus 18 anos. Aí, com 18 anos que eu fui arrumar um emprego, que aí já estava todo mundo grande. Nossa, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo quando eu peguei meu primeiro salário na mão. Ai, que delícia. Com certeza. É isso. É muito bom. Trabalho dignifica o homem. Nossa, e como? Nossa, a gente muda muito, muda muito. Como? E é interessante que no início aí, né, até quando a Laila começou, né, que fala aí sobre a lei do trabalho, né, que o trabalho é toda ocupação útil, né? Então, quando você ensina lá para a criança de 3, 4 aninhos, lá na infância e juventude, quando você ensina para a criança em casa que ela tem que arrumar a cama, então estão todos inseridos na lei do trabalho, né? Exatamente. Que entra como uma ocupação útil. Por exemplo, o Eduardo trabalha muito, porque ele estuda bastante, ele lê. Então, vamos supor, uma leitura que você ocupa o seu... Até vamos supor que seja um lazer, digamos assim, uma leitura que você tenha como lazer. Aquilo ali é uma ocupação útil. Então, está dentro da lei do trabalho, né? A gente tem a cultura, não sei se é só no Brasil ou nos outros países, de encarar o trabalho como quase que como um castigo, né? Ai, tem que trabalhar, meu Deus do céu. Quantos de nós, ai, não gosto de segunda-feira, ai, odeio meu trabalho. Então, a gente tem sempre aquela ideia, muitas vezes, não todo mundo, lógico, o trabalho é uma punição. Puxa, gente, como que a gente viveria se a gente não trabalhasse? Sim. Pensa bem, como que seria de nós? Quantas pessoas estão em depressão exatamente por não ter o que fazer? Uma ocupação útil, né? A gente tem que aprender a ser, que nem a Sônia falou, ser útil. E ser útil não tem necessariamente que sair para ganhar 10 mil reais por mês, não é isso. É você falar assim, ó, se eu não estou trabalhando, nem que seja um pouquinho, eu vou fazer alguma coisa, porque aquilo que eu posso no momento do trabalho é uma bênção. É uma bênção você poder trabalhar. Eu já trabalhei, já me aposentei, mas eu não
posso, eu não paro, eu estou sempre fazendo. Mas você continua trabalhando, né, Marilene? Cuida dos netos. Eu tenho 65 anos, eu cuido do meu neto, que eu estou com meus braços doendo, que ele sobe nas minhas costas, ele vem para cá, faço meus crochê para mandar para a transitória. E trabalha também lá no Cairbar, com a infância e juventude. A transitória me manda lã para eu fazer manta de crochê, porque eles usam para beber. Se eu não trabalhar, o que eu vou ficar fazendo da vida, então? Eu vou ficar fazendo o quê aqui Eu vejo o trabalho como uma... Claro que tem dia que a gente está cansada. Às vezes eu falo assim, hoje vai ser meu dia de preguiça. Então, tem dia que hoje eu não vou fazer nada. Eu também tenho o direito, mas eu tenho a minha rotina, o meu trabalho, a minha ocupação aqui que vai me preencher. E eu acho assim, vocês são mais novos do que eu. Vão chegar o momento de vocês se aposentarem e vocês vão ver que pelo menos isso tem de bom. Chega o momento de você fazer aquilo que gosta. Porque muitas vezes, eu acho que talvez por isso a gente, se eu estiver falando muito, me cortem. Não. Muitas vezes a gente se acha ruim porque a gente não está fazendo aquilo que gosta, não está fazendo aquilo que escolheu, não está na profissão, a gente está trabalhando por necessidade. Então, tem um ditado que diz, a Lara que gosta de ditado, né? Se você não tem que fazer só o que gosta, você tem que aprender a gostar do que faz. Sim. Então, por exemplo, se você está trabalhando em lavar roupa, então vamos pôr amor naquilo que você está fazendo, pôr cheirinho, esfregar bonitinho, para que o resultado do seu trabalho vá te fazer bem. Quando você olhar a roupa que você lavou, você vai se sentir feliz, você vai se sentir preenchida com aquilo que você está fazendo. Então, a gente tem que ver o fruto do nosso trabalho. Não é só dinheiro, 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 é o fruto. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo útil, eu estou fazendo alguém feliz. A Lara, vocês trabalham lá com as crianças. Quantas alegrias está levando para as crianças? Que trabalho mais bendito do que esse? Aquelas mães com necessidades. Sabe, às vezes uma palavra que vocês fazem naquele horário, vocês, nós, todos nós aqui trabalhando com a criança, como não pode garantir que talvez uma palavra que a gente falou mudou a vida de alguém? Então, esse é o trabalho, gente. Desculpa, e esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui trabalhando para isso. Não é verdade? O nosso exemplo aqui, maravilhoso. Costumo dizer que é o meu melhor trabalho. Não é? Exatamente. Nosso trabalho aqui é o melhor, é o melhor. E a Marilene, ela falou sobre a aposentadoria, né? Ah, sim. E a Marilene falou também sobre a aposentadoria, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, eles falam sobre isso, né? Os espíritos, eles falam que o homem, ele não, quando ele as forças dele já se excederam, que ele não é obrigado a nada, assim, que exceda as forças dele, né? E lá fala também que o forte deve trabalhar para o fraco e na falta da família, a sociedade que deve amparar. E aí, deveria, né? essa é a lei da caridade, entra dentro da lei da caridade. Você amparar aquele que não pode trabalhar para se sustentar, né? A sociedade que tem que estar amparando, né? Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Com a nossa prece? Bem, muito vamos bom. Então finalizar o nosso trabalho, né? Ai, que pena, passa tão rápido essa 1 hora, né? Bem, nós vamos então agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos por esse momento aqui juntos, levando essa mensagem para os jovens, para todos que assistirem essa aula, né? E a gente vai dizendo assim, ó, como forma de gratidão, nós vamos aqui falar da poesia de Maria Dolores, chamada Agradeço, Senhor, que começa assim. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração.
Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Essa poesia, essa oração está no livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estou aqui para dizer ao meu país, amo você. Hoje a humanidade está em aflição. Siga